Olá, esse conteúdo que você está vendo, ele é o mesmo conteúdo que foi apresentado no encontro que nós fizemos no Zoom no dia 20 de março de 2023. Nesse encontro, a gente falou sobre radiestesia e terapia floral, os gráficos de radiestesia e sua utilização na indicação de florais. Então, relaxe, aproveite esse conteúdo. Se você esteve presente no encontro, você fica de revisão. Se você não esteve presente, você vai receber a mesma informação e poderá tirar dúvidas através do meu Instagram. Então, não se preocupe com isso, preste atenção e aproveite. Muito bom, vamos falar como a radiestesia pode auxiliar o terapeuta floral. Essa é uma questão. Será que eu posso utilizar radiestesia? Se eu trabalho com radiestesia, se eu tiver um gráfico, eu posso utilizar isso no meu consultório, na minha lida diária, para fazer uma indicação de essência floral para o meu interagente? E é isso que nós vamos tentar entender aqui, e depois eu vou apresentar alguns gráficos de radiestesia que eu desenvolvi para que o trabalho de indicação fique mais simplificado, né? Todos os gráficos eles partem de uma lógica e eu quero apresentar esse trabalho para vocês. Então vamos lá. Vamos começar essa nossa palestra, aula, mini aula, aulão, seja lá como você queira chamar. Vamos começar com uma frase do Werner Heisenberg, que já já eu vou apresentar para você. Precisamos nos lembrar que aquilo que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. O que quer dizer isso? Quer dizer, resumidamente, que existem coisas que a gente não sabe explicar, mas que acontecem. Não porque sejam misteriosas, não porque sejam mágicas, mas simplesmente porque nós não temos ainda uma maneira de explicação. Então, a gente está observando determinado fenômeno que acontece, a gente comprova de uma maneira ou de outra, porém a gente não tem como mensurar isso que aconteceu. Nós ainda não temos um método de questionamento refinado a ponto de a gente ter a explicação para tudo que acontece. Então, quando a gente está falando de terapia de florais, quando a gente está falando de radiestesia, a gente está lidando com campos de consciência que é muito difícil cientificamente você conseguir mensurar, muito embora a ciência esteja avançando bastante, e eu acho que breve a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre isso. Vamos continuar. O Heisenberg foi um dos físicos mais influentes do século XX, sendo um dos fundadores da mecânica quântica e um dos criadores do princípio da incerteza de Heisenberg. Você sabe o que é o princípio da incerteza de Heisenberg? Vamos lá. Esse princípio estabelece um limite fundamental para a precisão de medidas em escala quântica e tem implicações importantes para a nossa compreensão da natureza da matéria da física quântica. Então, quando a gente quer entender física quântica, o princípio da incerteza deve ser entendido. Continuando, ele diz que nós não podemos medir a posição e o momento de uma partícula com precisão absoluta. Quanto mais precisamente conhecemos um desses valores, ou seja, quanto mais a gente conhecer a posição ou o momento, menos precisamente a gente vai conhecer o outro. Só para a gente entender um pouquinho, momento aqui, ele está falando de momento angular, a gente vai trocar por velocidade, que é mais ou menos a mesma coisa, muito embora na mecânica quântica, quando a gente fala de velocidade, velocidade geralmente é deslocamento no tempo, aí a coisa fica mais complicada, porque tempo em mecânica quântica é um troço meio relativo, como disse o Einstein, né? Então vamos lá. Para a gente exemplificar isso aqui, vocês entenderem, se eu tenho um ventilador ligado, imagina um ventilador, ele está ligado, você não consegue visualizar
em que ponto está a hélice desse ventilador. Se a velocidade é alta, você vai ver uma mancha, que provavelmente um local onde está a hélice, mas você não está vendo a hélice. Tá? Você está vendo a hélice girando em alta velocidade. Então, é mais ou menos isso que acontece no princípio da incerteza. Se você tem velocidade, você não vê a posição. Se você se você consegue ver a posição, você não consegue determinar a velocidade. É mais ou menos isso. A não ser que esteja parado, né? A velocidade é zero e você está vendo a coisa. Então, quer dizer, não tem precisão, porque no mundo quântico não existe velocidade zero. Aliás, no universo não existe velocidade zero. Tudo está vibrando, está se movimentando, e nós, como somos feitos de átomos, de partículas atômicas, óbvio que os nossos corpos, nossas células, elas são formadas por esse turbilhão de movimento. Então, tudo no universo vibra. O princípio da incerteza de Heisenberg é importante porque ele estabelece um limite fundamental para a precisão das medidas em escala quântica. Então, se eu for usar o princípio de Heisenberg para fazer a medição, eu vou ter uma precisão maior, basta que eu é, maneje essas duas coisas, né? A posição e o momento. Se eu trabalhar bem com isso, eu consigo ter uma precisão na medida que eu estiver fazendo. Ele implica que em um nível fundamental, e aí, assim, para liquidar o assunto, a natureza é intrinsecamente incerta e imprevisível. Puxa vida, a gente está descobrindo que o universo ele é incerto e imprevisível. Pelo menos por enquanto, a gente não consegue ainda determinar certas coisas. É incerto e imprevisível. Isso desafia realmente a nossa intuição clássica sobre a natureza e o comportamento da matéria, mas é crucial para a compreensão de fenômenos quânticos, como a superposição e o emaranhamento. O que é isso? Superposição e emaranhamento. Calma, não vou falar disso, senão essa apresentação vai ficar muito chata, né? Então vamos avançando e daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho mais e eu vou deixar como proposta para você, se quiser aprofundar, para você pesquisar sobre isso. O Niels Bohr, que também foi um físico importantíssimo no século XX e que estudou mecânica quântica, ele disse o seguinte: qualquer um que não se choque com a mecânica quântica é porque não a entendeu. Então, resumidamente, se você disser que você entende mecânica quântica tranquilo, realmente você não entende mecânica quântica, porque a mecânica quântica é chocante. Então, vamos deixar aqui os temas para vocês estudarem: princípio da incerteza e emaranhamento quântico. Fica a dica aí. O nosso ah, encontro de hoje, a gente vai falar sobre gráficos de radiestesia. E para tal, nós vamos definir alguns termos. O que é radiestesia e o que é terapia floral? Então vamos lá. A radiestesia, eu vou dar um conceito novo que diz diferente do conceito original. O conceito original, no princípio do século XX também, ele dizia que radiestesia é uma ciência que basicamente ele proporciona sensibilidade a radiações, inclusive pelo nome. Rádios, do latim, quer dizer raio, radiação, e a esteses, do grego, quer dizer sensibilidade. Então, você lembra de anestesia, falta de sensibilidade. Então, radiestesia é a sensibilidade às radiações. Porque eles estavam tentando, os radiestesistas da época, eles tentaram trazer a radiestesia para dentro da ciência. Mas pela falta de equipamento, e aí a gente volta no primeiro slide do encontro, não existe ainda, a gente não podia, não tinha ferramentas para poder explicar a natureza da radiestesia. Então, o Antônio Rodrigues, na década de 2000, ele faleceu em 2018, foi um grande radiestesista, tem contribuiu vastamente para
a bibliografia sobre radiestesia, o que nós temos hoje em português é bastante é, escrito por Antônio Rodrigues, né? Ele foi um grande estudioso, e ele foi muito feliz quando ele disse que a radiestesia nada mais é do que o diálogo entre o consciente e o inconsciente sob vontade. O radiestesista pega seu pêndulo e faz uma pergunta, basicamente é isso, ele questiona, né? Não perguntando quanto disso, quanto daquilo, quando vai acontecer isso, quando vai acontecer aquilo, mas ele está fazendo uma medição, ele quer saber alguma coisa. E da onde vem essa informação para o radiestesista? Vem do inconsciente dele, da sensibilidade dele, que ele conseguiu é, absorver daquele que ele está questionando, e ele ao transportar isso para o consciente através das ferramentas de radiestesia, ele consegue a sua resposta, tá certo? Então, radiestesia, o diálogo entre o consciente e o inconsciente sob vontade. E o que é a terapia floral? Segundo a Conaflor, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Terapia Floral, a terapia de florais ou terapia floral é uma terapia natural, integrativa e complementar que utiliza como recurso terapêutico as essências florais e demais essências de campo de consciência. Opa, estamos falando radiestesia, diálogo entre consciente e inconsciente, terapia floral utiliza essências de campo de consciência. Então, nós estamos aqui com uma coisa que é assim, comum às duas artes, vamos dizer assim, artes terapêuticas, consciência e inconsciência, estamos falando disso. E o que são as essências florais, ainda segundo Conaflor? Definem-se essências florais e demais essências de campo de consciência, sejam ambientais, minerais, todas as demais essências de natureza consciencial, genericamente chamadas de essências florais, como preparados naturais, artesanais, que trazem registrados em seu conteúdo uma ou mais manifestações de padrões de consciência originárias da natureza. Essas essências atuam entrando em ressonância com o campo de consciência das pessoas e demais seres vivos, ambientes e ecossistemas, agindo como catalisadores de processos de transformação, despertando talentos, virtudes, potenciais latentes, promovendo a paz, harmonia, equilíbrio, bem-estar, saúde, possibilitando assim melhoria na qualidade de vida. Opa, então assim, o que é uma essência floral? Na realidade, uma essência floral é né, um preparado natural que traz uma informação que é um campo de consciência originário da natureza. Do quê? Da flor, do mineral, do ambiente, do ecossistema. Então, a questão ficou mais abrangente. Nós vamos fechar aqui nesse encontro nas essências florais de dois sistemas, Bach e Saint-Germain, tá certo? Então, são o sistema de Bach inglês e o sistema brasileiro de Saint-Germain. Então a gente vai entender isso. Ambos são feitos de plantas, de flores. Não, nenhum deles tem minerais ou ambientes, tá certo? Então vamos prosseguir. Pelo que a gente pôde observar, é, terapia floral e radiestesia dão match, né? Combinam muito, são muito próximas, se gostam, tá? E como a gente já disse que tudo vibra e nós estamos falando em campo de consciência, a gente também tem um campo vibratório do nosso corpo físico, que é chamado biocampo. E esse biocampo, ele fornece informações para no ambiente. O biocampo humano, ele tem dois emissores de, vamos dizer assim, frequências. Um é o coração, que inclusive é o mais forte deles, e o outro é o cérebro, a glândula pineal. Mas ele forma em torno do corpo da gente uma forma geométrica chamada
toroidal, um toroide, né? Um touro, como queiram chamar, alguns chamam toros, outros chamam toroide. É essa forma que a gente está vendo aí. E se a gente fizer uma secção transversal, ela vai ter a forma de uma maçã, tá? Mais ou menos uma maçã. Quer dizer o seguinte: o que nós pensamos, e eles têm que estar relacionado com o que nós sentimos, tá? Quanto mais coerência houver entre o coração e a mente, mais bem-estar você vai sentir. É o que a gente chama de coerência cardíaca. E aí nós temos que entrar nesse assunto de consciência, inconsciência, consciente coletivo, inconsciente pessoal. E aí, veja só que interessante. Vamos comparar o consciente a esse iceberg, essa pontinha que está para fora. O iceberg ele também tem uma parte que está mergulhada na água, que a gente não vê. É o que a gente poderia dizer que é o inconsciente pessoal. Nesse oceano que a gente chamou aí de inconsciente coletivo, existem vários icebergs, né? Com os conscientes pequenos e com inconscientes grandes. Às vezes o inconsciente pode até se tocar com outro iceberg, né, como a gente pode ver aí, só que a gente não vê que eles estão se tocando num nível de profundidade. Né? Isso acontece muito. Você chega próximo a uma pessoa e você sente que algo não está bem, ou então algo combina muito bem. Né? Então é isso é que se faz a nível inconsciente. O que acontece no setting terapêutico entre o terapeuta e o interagente é o que a gente chama de ressonância. Né? É o biocampo do interagente, ele está transmitindo informações e o terapeuta, que é treinado para absorver essa informação através da anamnese, através do gestual do interagente. Então, ele foi treinado para captar essa informação. E ele, muitas vezes, ele capta isso, na maioria das vezes, é a nível inconsciente. Só que ele, no cérebro dele, ocorre uma interpretação disso, e isso vem à tona para o consciente. Se eu uso radiestesia, acaba ficando mais simples, porque a radiestesia ela vai apontar diretamente num mapa, que é o gráfico de radiestesia, aquilo que está dentro do nosso inconsciente, que nós conseguimos captar do nosso interagente. Basicamente, o processo é esse. A coerência cardíaca, olha que interessante. No desenvolvimento fetal, o coração ele se forma e ele começa a bater antes mesmo que o cérebro tenha se desenvolvido. O coração, olha que interessante. É, quem é que está comandando isso? Se a gente partir do princípio que é o cérebro que comanda todos os órgãos, como pode o coração ser um órgão que se forme, comece a bater, né, coerentemente, sem a formação do cérebro? É muito curioso isso. É, o campo magnético do coração ele pode ser medido a muitos metros distante do corpo. Essa é uma coisa interessante também. Outra, emoções positivas criam benefícios físicos para o corpo. Da mesma maneira, emoções negativas, elas podem causar as doenças, tá certo? Muito bom. Elas criam caos nos órgãos físicos, né? E você pode até melhorar, dar um improve no seu sistema imunológico, né? Com bons pensamentos e com a prática da coerência cardíaca. Muito bem, quem quiser aprofundar, a gente vai também dar as dicas, né? Então é isso. A mente sã num corpo são. Basicamente, é aquele princípio mens sana in corpore sano. Perdão. Temas para estudar: biocampo, coerência cardíaca e ressonância, tá certo? É esse a nossa lição de casa que a gente deixa para vocês. Mas vamos entrar agora, de fato, na radiestesia e terapia floral.
onde é que elas se conectam muito? Como é que funciona essa parte da indicação que eu posso usar no meu consultório? Radiestesia é a ferramenta que a gente usa para análise. E a gente usa pêndulo e gráficos, basicamente. Então, nós usamos radiestesia para análise, pêndulo e gráficos. E o tratamento, a terapia que nós vamos usar, vai ser com essências vibracionais, ou de Eduardo Bach, do Dr. Bach, da Inglaterra, ou dos florais Saint-Germain, da dona Neide Margonari, do Brasil. Certo? Então, voltando aqui, radiestesia, a gente faz análise com pêndulo e gráficos, e a terapia a gente faz com essências vibracionais, ou comumente a gente chama florais, né? É isso. Então, o que acontece quando a gente está num atendimento de radiestesia? Acontece exatamente isso. O interagente transmitindo informação de maneira verbal, né, que o terapeuta anota na sua anamnese, né? Então, são informações que ele transmite, e informações que ele transmite de maneira inconsciente, e que o inconsciente do terapeuta acaba captando. Às vezes acontece também, não é raro, que após a consulta, o terapeuta ele fique pensando, o cérebro do terapeuta ele é treinado para ficar buscando soluções para o interagente, dentro da terapia que ele adota, a terapia de florais. Então, veja só, quando a gente usa um gráfico de radiestesia, um pêndulo, né, como a terapeuta aí da imagem, ela está simplesmente absorvendo a informação que chega até ela, fica no seu inconsciente, e através desse mapa mental que ela está elaborando, ela faz com que o pêndulo se movimente, tá, de forma inconsciente, né, e aponte a essência no gráfico. É isso que acontece. Vamos falar dos gráficos de radiestesia agora. Tá? Os gráficos de radiestesia são ferramentas que eu considero assim muito práticas na indicação, facilitam realmente a indicação das essências. Né? Eu faço gráficos há mais de 10, 12 anos, já nem perdi a conta. Eu comecei fazendo gráficos para indicar florais de Bach. E recentemente eu comecei a fazer os de florais de Saint-Germain. O processo, quer dizer, eu já estava preparado, é aquela história, né? A gente já tem mais prática, então eu considero que os gráficos de Saint-Germain, eles são mais precisos até, não seja, não é questão de precisão, eles ficaram mais bem feitos, vamos dizer assim. O de Bach, até por conta de terem menos essências e ter um projeto, vamos dizer assim, um esquema, um diagrama deixado pelo próprio Bach, ele tem uma forma mais simples, como é a terapia floral de Bach mesmo. Então vamos falar um pouquinho dos gráficos de radiestesia que a gente desenvolveu. Né? O primeiro gráfico, que é o de florais de Bach, como eu estava dizendo, ele é feito baseado nesse diagrama que o Dr. Bach deixou para nós em 1935, onde estão as 38 essências. Vamos reparar bem o que tem no diagrama do lado esquerdo e o que tem no gráfico do lado direito. Ambos têm as 38 essências, óbvio, né? Não poderia deixar de faltar alguma coisa. Mas repare que o diagrama de Bach, ele é em forma de espelho. Nós temos 19 essências abaixo dessa linha, que se relacionam de maneira gráfica com as 19 que estão acima da linha. As 19 de cima são as 19 complementares, as 19 de baixo são os 12 curadores e os 7 auxiliares, que são as 19. No nosso gráfico, a gente também fez essa divisão. No semicírculo de cima estão as 19 complementares, no semicírculo de baixo estão os 12 curadores e os 7 auxiliares. Cada essência tem a indicação, se ele é um dos 12, um dos 7 ou um dos 19. Cada essência tem a indicação do método de produção, se é método solar ou método de fervura,
e cada essência diz a que grupo pertence. Então, o gráfico, além de tudo, ele é um resumão da, da terapia floral de Bach, que a gente pode usar no consultório tranquilamente. E aí, nós temos nesse segundo gráfico, é o gráfico das 89 essências dos florais de Saint-Germain. Esse gráfico ele foi elaborado inteiramente do livro dos Florais de Saint-Germain, Os Doze Raios Divinos, da dona Neide Margonari, onde ela separou por raio as essências que são, que tem aquela vibração daquele raio. Então, nós temos 15 essências no primeiro raio, 15 essências no quinto raio, acho que um pouco menos no quarto raio, para não estou em erro, mas é assim, eu separei nesse gráfico por raios. São 12 raios, mas eu só tenho 6 semicírculos. Por quê? Porque alguns raios têm menos essências. Por exemplo, o 10º raio só tem uma essência, tá? Que é o boa sorte. Então, nós temos é, raios com 3 essências, como é o caso do nono, raios com 4 essências, como é o caso do oitavo, o sexto raio também tem só 3, é, Fócum Pânico e Fóculus Pânico, né? E assim eu dividi. Nesse gráfico também tem a indicação do chakra correspondente. Então, se você observar o gráfico, você vai ter uma indicação do raio, as essências do raio e o chakra correspondente até o 7º chakra, óbvio. Também a indicação é simples, porque você, ao posicionar o pêndulo em cada semicírculo, o pêndulo já vai apontar a essência. Então, vai simplificar muito, porque, como são muitas essências no sistema, nós temos 89, é, você fazer uma detecção sobre cada essência, sobre o nome de cada essência, não é que não funcione, é que vai demandar muito tempo. O gráfico ele vai facilitar a vida do terapeuta. Esse outro gráfico é o gráfico das fórmulas de Saint-Germain. Nós temos 17 fórmulas. Nesse gráfico, especificamente, já existe a figura humana e os chakras, para você fazer uma medição de estado, né, dos chakras. Então, quer dizer, ele não se presta a fazer correções, tá? Não, não é um gráfico que você faz uma emissão para isso. Eu conheço pessoas que utilizam e usam para emissão. Não foi desenvolvido para isso, mas se funciona para a pessoa, tá perfeito para mim. O que importa é o bem-estar do interagente, né? Então, é assim, também tem uma indicação do raio correspondente a determinado chakra. No semicírculo, nós temos as 17 fórmulas de Saint-Germain. A utilização também é simples, você vai simplesmente pendular no semicírculo e ele já vai te dar a indicação da fórmula a ser utilizada. Esse outro gráfico, também é o das 17 fórmulas de Saint-Germain, só que ele é baseado nos elementos da medicina tradicional chinesa, que é fogo, terra, metal, água e madeira. Então, ele foi baseado nesses 5 elementos, né? Repare que ele tem os 5 elementos na parte interna, depois ele tem mais 12 essências, 12 fórmulas na parte externa. Então, nós temos 5 mais 12, 17. No centro do gráfico tem o desenho de Dona Neide Margonari, que ela fez de Saint-Germain. Esse desenho foi feito em 1992, tá? Então, esse gráfico ficou muito, muito bonito, ele é muito funcional, funciona muito bem quando você quer determinar uma fórmula baseado na medicina tradicional chinesa. Se você trabalha com medicina chinesa, acupuntura, e você já tem esse conhecimento, esse gráfico vai ser ideal para você utilizar. E, finalmente, nós temos o nosso mais recente, que é o gráfico das fórmulas de Saint-Germain, baseado nos 12 raios divinos. Ele é diferente daquele gráfico onde eu separei
as essências pelos raios, porque esse aqui ele vai mostrar a fórmula de Saint-Germain dos 12 raios. E a fórmula de Saint-Germain dos 12 raios, de cada raio, é a fórmula que vem indicada no livro da dona Neide Margonari. Então, esse gráfico ele é muito interessante porque ele é em forma de estrela e se você pegar, por exemplo, o primeiro raio, você vai ver que ele existe uma, uma conexão meio que invisível com o oitavo e o sexto. Da mesma maneira, você pode pegar um pouco mais aberta essas hélices, o primeiro com o nono e com o quinto. É muito curioso as formações gráficas que a gente consegue ver. No centro do gráfico, a gente tem a chama trina e um gráfico de radiestesia, que é um gráfico amplificador. Tá? Então, o que você colocar nesse gráfico, você vai amplificar um testemunho, ele vai trazer o testemunho com mais potência, com mais intensidade do que o próprio decágono duplo. Tá? Vamos citar alguns livros aqui que eu acho que é o livro que vai embasar esse conhecimento de radiestesia e de florais, terapia floral. Radiestesia não tem nenhum livro aí de radiestesia, porque a radiestesia em si é uma prática simples, você tem que praticar. Você não tem grande dificuldade de aprendizado, principalmente se você usar somente o pêndulo. Né? E é isso que a gente vai se restringir aqui. Mas esses livros, eles falam de medicina vibracional, falam de hologramas, não? O holograma humano, fala sobre, cita a medicina tradicional chinesa e fala também de biocampo, né? Então é muito interessante. Eu vou dar a lista aqui para vocês não se preocuparem em anotar, é só dar pausa ao vídeo e anotar. Então aqui estão os livros que estão naquela foto ali que eu usei para elaborar esse encontro aqui. É óbvio que não vou falar aprofundar em nenhum, obviamente, mas a gente vai dar um apanhado geral. Então, é isso. Eu quero dizer para você que se você tiver alguma dúvida, você pode postar, mandar uma mensagem no meu Instagram, né, que a gente vai tentar solucionar, vou tentar resolver essa dúvida que você tenha. Eu agradeço muito você ter ficado até esse momento e espero que tenha tido alguma informação que vá fazer sentido para você. Se você quiser obter os gráficos, também existe uma maneira, tem uma forma de obter, e é só você procurar no Instagram da Luz das Flores, tá, todas as indicações estão lá. Muito obrigado, desejo que você fique em paz, que você pratique a coerência cardíaca para ter bons sentimentos e ter bons pensamentos, principalmente. Até a próxima.